Gravando. Dia 8 de julho de 2015, quarta aula de Estatuto, não, acho que é a quarta aula de Estatuto, primeira parte da aula. Então, rapidinho eu vou dar um replay. Vou dar um replay na parte de reforma, daquele quadrinho do artigo 108, para o pessoal poder ter o visual aí, tá? Então, aqui nós vamos falar de reforma ex officio, sendo que essa reforma ex officio é por um dos motivos do 108, que é a incapacidade definitiva. Incapacidade definitiva. Lá no artigo 108 do Estatuto, você tem o inciso 1, o inciso 2, o 3, 4, 5 e o 6. Aí o que é que você faz? Entre o 2 e o 3 você passa um traço. Aí você tem 3, 4 e 5. Entre o 5 e 6 você passa outro traço. E vamos ver que casos são esses daí. O caso 1 é um caso de ferimento. O caso 2 é de uma doença. Só que ambos os casos por causa de campanha. Por causa de campanha. Campanha não é guerra. Guerra é um estado declarado pelo presidente, referendado pelo Congresso. Campanha é sempre quando você tem uma operação militar real. O tiro, com bomba, com gente morrer, com tudo, sem necessariamente ser guerra. Como é o Haiti, por exemplo. Tá? 3. Acidente em serviço. 4. É uma doença com relação de serviço. 5. A gente chama de o pulso, porque é aquela porção de tuberculose ativa. Não me pergunte por que ativa, eu não conheço nenhuma tuberculose inativa. Mas está escrito lá, tuberculose ativa, espondiloartrose anquilosante, lindo, né? Espondiloartrose anquilosante, bonita a medicina. O que mais? Esclerose múltipla, que entrou em 2012, e outras doenças que a lei determinar como causa de incapacidade definitiva. 6. Acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Isso aqui são as hipóteses do artigo 108, que pode sobrevir a incapacidade definitiva. Pode sobrevir. Então o cara de repente ele está em campanha, o cara está no Haiti, o cara toma um tiro, uma explosão de granada perto dele, o cara é atingido, mas não a ponto de deixar o cara incapaz. Não é a pedrada que o cara recebe, porra, está incapaz, agora eu estou reformando. Não é assim. Pode sobreviver. De repente, o cara aqui, nessas doenças aqui do pulso, o cara desenvolve uma tuberculose. Aí ele vai para casa, ficou curado, vai ser reformado? Não. Mas pode sobreviver. Bom, como é que vai ficar os proventos desse pessoal reformado? Supondo que eles tenham realmente ficado reformados. Aqui em cima sempre vai ser o tal do posto acima. E aí a gente relembra que esse tal de posto acima é meramente didático. Por exemplo, é o posto acima do cabo. É o 3S. Mas 3S não é posto, 3S é graduação. Então isso é somente didático, para você saber que o provento do cara vai ser calculado com base no grau hierárquico imediato. Aí, para você evitar esse palavrão todo, você chama de posto acima. Nesta segunda classe aqui, se o camarada ficar inválido, esse cara vai ganhando o tal do posto acima. Se ele não ficar inválido, esse cara vai ganhando o integral. O problema é aqui embaixo. Se o cara sofreu um acidente, desenvolveu uma doença, não tem nada aqui a ver com o serviço, doença essa que nem está aqui, como é que vai ser? Se o cara for oficial ou for praça estável, esse cara vai ganhando o proporcional. Se der sorte e ficar inválido, aí esse cara vai ganhando o integral. Integral.
E aí a gente diz o seguinte, você quando era 3S, você era inconsequente, você ia final de semana naquela sua potentíssima moto 125 LL da Honda, amarrada com arame, você ia lá para a região dos lagos e tudo, certo? 3S, sem ser o QESA, é praça estável? Não. É oficial? Não. Se o cara sofresse um acidente de fim de semana porque estava indo para a região dos lagos, tem relação de causa e efeito com o serviço? Não. O cara foi para a região dos lagos porque quis. Aí esse acidente deixou o cara incapaz definitivamente para o serviço militar. Só que o cara pode prover meios. Ele não ficou inválido. Presta atenção, é oficial? Não. É praça estável? Não. Ficou inválido? Não. Vai ser reformado? Vai. Porque o artigo 111 diz que o cara será reformado. Mas quanto que ele vai ganhando? Zero. Mas vai ficar reformado. É um caso atípico, é um caso de um militar, se o cara é reformado, ele é militar, mas sem provento, que não ganha não. Então é totalmente atípico. Soldado também entra nessa discussão aqui. Bom, então agora nós vamos ver o que é o tal do posto acima. Esse posto acima aqui, artigo 110. 110 caput, certo? Tem esse posto acima aqui, que é o 110, parágrafo 2º. 110, parágrafo 2º, diz o seguinte. Eu tenho esse posto acima aqui, ó. Primeiro tenente. É isso mesmo? Segundo tenente e 3S, tá? Isso aqui vale para quem? Vale para aspirante oficial e suboficiais. Se for da Marinha, guarda-marinha. Se for do Exército, o suboficial é subtenente. Isso aqui vale para os sargentos. Todos sargentos. Não é só Exército 3S. Se tivesse um 4S também, né? 5S. E aqui é para cabo, soldado e taifeiro. Muito bem. Tem também o artigo 114. Cuidado com o artigo 114. Porque ele se refere a isso aqui, ó, praças especiais. O que é praça especial, hein? Guarda-marinha, aspirantes. Os aspirantes e todos os alunos. Todos os alunos. Tudo é praça especial, mas com aspirantes, certo? Aqui o cara vai ser considerado como... Deixa eu pegar minha cola aqui. Pegar minha cola. Eu colo também. Estou fazendo prova, porra, posso colar, né? Aqui, ó. Você tem essas considerações aqui. O aspirante oficial, que mais, meu Deus? 2S, 3S e cabo. Muito bem. Aqui, ó, aspirante será considerado segundo tenente. Aqui são os cadetes. Aqui o pessoal da EPK. Que mais? Aqui o pessoal de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Aqui são os aprendizes marinheiros. Olha só, o que é que este 114 está dizendo? Está dizendo o seguinte, para efeitos de reforma ex officio, essas praças especiais aqui serão considerados como esses caras aqui, para você fazer os cálculos. Então, por exemplo, um aspirante, para efeito de reforma ex officio, esse cara é considerado segundo tenente. Então, vamos jogar um caso aqui. Acidente em serviço. Você tem 2 aspirantes dentro do quartel, digamos, os 2 aspirantes de serviço, tá? Aconteceu uma explosão, um tiroteio, um bafafá qualquer, os 2 se acidentaram em serviço, de modo que os 2 ficaram incapazes definitivamente para o serviço militar. Ok? Só que um desses aspirantes ficou inválido. Olha aqui, acidente em serviço. O aspirante que ficou inválido vai ganhando o posto acima. O outro aspirante que ficou incapaz, mas não ficou inválido, ele vai ganhando o integral. Então vamos calcular como é que fica o caso do aspirante. O aspirante da praça especial,
Em caso de reforma, eu tenho que considerar de como? Segundo tenente. Ok. Qual é o posto acima do segundo tenente? Primeiro tenente. Aqui, ó. E já concorda com isso aqui. Qual é o integral do segundo tenente? É segundo tenente, certo? Então, o aspirante que ficou inválido, ele vai com proventos de primeiro tenente. O aspirante que não ficou inválido vai com proventos de segundo tenente. Vamos pegar um outro caso aqui. Vamos pegar o aluno da escola de especialista. O aluno da escola de especialista. Lá na escola de especialista, no meio daquelas manobras, sei lá, aconteceu um bafafá qualquer, que o aluno da escola de especialista, 2 alunos da escola de especialista, sofreram um acidente em serviço, um ficou inválido, não ficou inválido. O que ficou inválido vai ganhando posto acima, o que não ficou inválido vai ganhando o integral. Mas na praça especial, como é que eu vou considerar o aluno da escola de especialista? Eu considero ele 3S. Então o aluno que não ficou inválido vai ganhando integral? Vai ganhando de 3S. O aluno que ficou inválido, ele vai ganhando posto acima? Qual é o posto acima do 3S? Segundo tenente. Aí. Vale a pena? Né? Se fuder de vez em quando? Aqui, o cara vai ganhando, porra, dinheirão. E é assim que você faz. Outra coisa para terminar aqui é o seguinte. Para terminar não, que é o penúltimo assunto. Como é que você vai provar esses negócios aqui? Ó, a prova dessas situações aqui é o seguinte, ó. Atestado sanitário de origem. Se não houver, o comandante manda fazer um inquérito sanitário de origem e também, no caso aqui da campanha, chamada ficha de evacuação. Porque se o cara for ferido em campanha, ele vai ter que ser evacuado, ficha de evacuação. Isso aqui são 3 documentos que fazem prova. O resto, papeleta de tratamento, baixa hospitalar, receitinha do médico, cartinha da namorada, isso é só para fazer a prova ficar mais robusta. Mas os documentos têm que ser isso daqui. Então, quando o cara se acidenta, o que é o ASO? O que é atestado sanitário de origem? Isso aí é o seguinte, o cara chegou fudido no hospital. Porra, cara, como é que tu se acidentou? Eu estava indo para o quartel. O médico que é sagaz sabe que isso aí é acidente de serviço, cara. Estava indo para o quartel. Não é que foi, filho? Porra, estava chegando no quartel. Aí, do nada, assim, surgiu um caminhão, do nada. Surgiu um caminhão na minha frente. Aí eu estava de moto e não deu tempo de frear e eu dei com os cornos do caminhão, certo? O cara estava indo para o quartel. O que é que o médico faz? Simples, ele faz um atestado dizendo que a tantas horas do dia tal se apresentou na emergência desta organização de saúde aeronáutica, o fulano de tal apresentando lacerações no frontispício esquerdo e no orifício furicular. Enfim, porra, bota lá. Por quê? Porque lá na frente pode ser que esse cara aqui que sofreu um acidente em serviço, ele venha a ficar incapaz. E aí, como é que você vai reformar o cara se você não tem nenhuma base de... Por isso o cara tem que fazer um atestado sanitário de origem. Documento simples. Tá, o médico não fez. E deu merda. Vamos ter que reformar o cara. Como é que vai fazer? Ah, não tem ASO? Tem que fazer um inquérito. Dá um trabalho do cacete. Entendeu? Então é simples, fazer a parada e fim de papo. Por fim, calma que eu já estou acabando, tenha paciência. Acidente em férias. Você tirou férias, você foi... Porra, pra onde? Eu só não tiro mais férias, né? Agora eu tô na reserva, tô ficando velho, não tem férias para mim. Mas supondo que você vai viajar para os Estados Unidos. Você economizou, você vai para Orlando, tem uns parques temáticos lá, tá? E você foi para aquelas montanhas russas, aqueles negócios, só que, porra, aconteceu um bafafá qualquer, tu despencou de lá de cima, se esborrachou lá embaixo, certo? E você veio a ficar incapaz definitivamente para o serviço militar.
está de férias. Tu viajou para os Estados Unidos. É acidente em serviço? Porra, claro que não, né? Claro que não. É um acidente sem relação de causa e efeito com o serviço? Sim, todo mundo pensa isso. Só que é o seguinte, você está de férias porque a lei diz que as férias são anuais e obrigatórias. Você quer ver um exemplo? Eu, reserva remunerada. Tenho férias? Não. Deus o livre guarda. Eu volto como TTC. Eu tenho direito a férias? Tem. Tem. Por quê? Porque as férias têm relação com o serviço. Tem relação com o serviço. Você só tira a férias se você trabalhar, se você prestar o seu serviço. A lei te obriga. Então, a lei te obriga a você entrar numa situação que, se acontecer um acidente com você, aí você está descoberto. Não tem sentido. Posso dizer que é acidente de serviço? Não posso. Posso dizer que é acidente em férias é um acidente sem relação de causa e efeito com o serviço? Também não posso. Onde que eu vou enquadrar aqui? Em lugar nenhum. Só que já caiu na prova um acidente em férias em que a banca lá da escola classificou esse acidente aqui no inciso 6. Com as consequências pecuniárias, deixa eu botar aqui, ó. Com as consequências pecuniárias do artigo 111. Então, se cair de novo, você já sabe que o posicionamento da banca é esse. E eu vou te dizer, pirata é um incompetente. Se você me pirateou, se você pegou meu material, com todo respeito, você é um merda. Vai tomar no cu. Pode cortar.